Segundo o cientista social Joseph Geert, desde a constituição dos primeiros Estados-nação no final do século XVIII, os símbolos nacionais tornaram-se responsáveis pela criação de um sentimento de pertença. Agora, eu não sou mais súdito do rei, eu sou um cidadão francês. Os símbolos nacionais possuem uma função central na constituição de uma nação. Eles servem para tornar palpável os valores e conteúdos de autodefinição política de uma comunidade, através dos quais os cidadãos conhecem e reconhecem sua identidade política. Ou seja, a figura do rei sai de cena e os símbolos nacionais ocupam esse espaço simbólico. No Ocidente, o ponto de ruptura foi a Revolução Francesa, que transferiu a soberania da pessoa do rei à nação. Ao longo do processo revolucionário, esse novo Estado, junto aos cidadãos, deveria criar novos símbolos para enterrar definitivamente os do antigo regime. Foi criado um novo calendário, a bandeira tricolor, a Marselhesa, que hoje é o hino nacional francês, e a figura da liberdade como encarnação da República, eternizado pelo famosíssimo quadro A Liberdade Guiando o Povo. Naquele momento, a ideia de nação exigia uma representação visual, um símbolo concreto de identidade e de reconhecimento. De forma consciente ou inconsciente, uma nova forma de culto comunitário se desenvolve, o culto à pátria. Exemplo desse processo são justamente as bandeiras que o Brasil teve ao longo de nossa história. Embora, evidentemente, elas fizessem parte do discurso nacional, as bandeiras brasileiras não foram concebidas para representar o que é popular. Do contrário, como veremos em seguida, as bandeiras se construíram como símbolos que representavam os grupos que estavam no poder. Segundo o historiador Felipe Figueiredo, durante o tempo em que o Brasil foi colônia de Portugal, não existiu uma bandeira oficial, mas existiram alguns símbolos que foram associados à América Portuguesa, como, por exemplo, a Cruz Vermelha da Ordem de Cristo, que, claro, estava relacionada ao catolicismo, religião dos colonizadores. Um outro símbolo que foi comumente utilizado é a esfera armilar, um instrumento astronômico utilizado para navegação. A esfera armilar era parte do estandarte pessoal do rei Manuel de Portugal e acabou sendo progressivamente incorporada aos símbolos portugueses, como a bandeira de navios mercantes no Atlântico. Tempo depois da vinda da família real portuguesa junto à sua corte para o Brasil, será criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o que significa que o Brasil não era mais uma colônia. Portanto, precisava de uma nova bandeira. Essa nova bandeira vai unir o brasão português e a esfera armilar, em referência ao Brasil. Acima de ambos estava a coroa real. Essa bandeira foi utilizada até a independência do Brasil em 1822. Depois da independência, foi criada a primeira bandeira oficial do Brasil, desenhada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. A primeira versão, com a coroa real, vigorou de 18 de setembro a 1º de dezembro de 1822, quando foi substituída pela bandeira com a coroa imperial. O verde representa a Casa de Bragança, da qual fazia parte o imperador. Já o amarelo representava a Casa de Habsburgo-Lorena, da qual fazia parte sua esposa, Leopoldina. No centro está o estandarte pessoal do novo monarca, com a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo. Ao lado estão os ramos de café e de tabaco, dois produtos cuja a plantação era importante para a economia escravista brasileira de então. O escudo tinha 19 estrelas, que simbolizavam as províncias brasileiras. Segundo Joseph Geert, o período do Império foi relativamente limitado no que diz respeito a símbolos, já que o imperador era, ele próprio, enquanto garantia da unidade nacional, seu símbolo mais importante. No entanto, esta unidade era ameaçada por conta das grandes desigualdades sociais e da manutenção do sistema escravista. Patrício Nolasco chega a se perguntar se a escravidão não teria sido, para o Império, um dos pilares da unidade brasileira que pretendia se consolidar enquanto nação. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou grande notoriedade na sociedade. Nesse momento surge no seio do exército um sentimento de vocação messiânica em relação à nação. O exército passou a se apresentar e se considerar como garantidor da integridade nacional.
O resultado é que, a partir de então, em vários momentos de nossa história, o exército vai dar ou tentar dar golpes de Estado sob a justificativa da integridade nacional. Os militares mais jovens eram geralmente positivistas. De forma resumida, o pensamento positivista, desenvolvido por Auguste Comte, defendia que, através do conhecimento científico, a humanidade caminharia para o progresso. Nesse sentido, a monarquia era entendida pelos positivistas como um estágio inferior à república, porque tinha origem e justificativa no plano metafísico. O poder do monarca vinha de Deus. Ao menos foi assim durante muito tempo, enquanto a república era fruto da razão. O império foi derrubado na madrugada do dia 15 de novembro de 1889 por um golpe, obra sobretudo de um grupo de militares. Deodoro da Fonseca invadiu a sala do Conselho de Ministros juntamente com seus soldados e obrigou o gabinete a pedir demissão. Cedendo à pressão dos republicanos, o Marechal proclamou a República dos Estados Unidos do Brasil, do alto do balcão do Conselho Municipal do Rio, enquanto a multidão entoava a Marselhesa. Um oficial notificou ao imperador que o governo provisório esperava que ele e sua família deixassem o solo brasileiro o mais cedo possível. Em 17 de novembro, o imperador partiu em direção ao exílio, primeiro para Portugal, posteriormente para Paris, onde morreu em 1891. Um pintor anônimo da Bahia representou a partida da família imperial pela manhã. Em primeiro plano, nós observamos o Marechal Deodoro da Fonseca, que entrega a bandeira nacional a uma alegoria da República. Uma alegoria é basicamente uma imagem. Ela estava trajada com um vestido branco e uma capa vermelha, enquanto a família imperial embarca em um navio. Este quadro, concebido em 1889, representa bem a idealização e a mitificação do que foi, na verdade, um golpe de Estado. No Rio, o modelo republicano era o francês. Entretanto, os liberais de São Paulo eram muito inspirados pelo americanismo, ideia que, entre outras coisas, afirmava que uma monarquia era algo estranho ao continente americano, tendo os Estados Unidos como referencial. Por isso, a primeira bandeira proposta para a República era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Ela foi primeiro desenhada por José Lopes da Silva Trovão e depois modificada por Rui Barbosa. Essa bandeira foi adotada oficialmente por apenas 4 dias. Objetos e selos foram encomendados com seu desenho. Quando a bandeira foi apresentada ao Marechal Deodoro da Fonseca, ele e outros oficiais teriam se ressentido pela semelhança tosca com uma bandeira estrangeira. Como consequência, o desenho foi descartado e inspirou, tempos depois, as bandeiras dos estados de Goiás e do Piauí. Foram pensadas também bandeiras tricolores, que faziam referência ao que hoje chamamos de mito fundador do Brasil, formulado por Carl Friedrich Philipp von Martius, que acreditava que o povo brasileiro seria resultado da junção das 3 raças, indígenas, europeus e africanos. As cores da bandeira eram referência à cor das peles. Os desenhos mais conhecidos foram do jornalista Antônio da Silva Jardim e outro feito pelo diplomata José Maria da Silva, e a última pelo escritor Júlio Ribeiro, que serviu de inspiração para a atual bandeira do estado de São Paulo. Após várias tentativas fracassadas e também por sugestão de Deodoro da Fonseca, a proposta vencedora foi a de adotar uma bandeira com desenho similar à que já existia. Foi então que o verde, que dizia respeito à Casa de Bragança, passou a ser atribuído ao patrimônio ambiental, e o amarelo, que dizia respeito à Casa de Habsburgo-Lorena, passou a ser vinculado ao ouro e às riquezas minerais do país. A principal modificação no desenho foi a substituição do brasão monárquico pela esfera celeste azul, preenchida com estrelas que representavam as unidades federativas. A esfera é atravessada por uma faixa branca, com o lema Ordem e Progresso, escrita em letras verdes. A legenda é um resumo da frase original, escrita por Auguste Comte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Segundo Joseph Joy, o modelo positivista, resumido no lema Ordem e Progresso, significa um novo começo nacional, uma nova etapa da evolução civilizatória, e não uma ruptura revolucionária. Essa esfera azul é inspirada pela imagem do que seria o céu visto na capital de então, o Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889. É claro que essa não é uma representação exata, é uma representação artística, especialmente pelo destaque que é dado ao Cruzeiro do Sul, que havia servido de ponto de orientação para os portugueses e espanhóis que navegavam nos mares do hemisfério sul. O desenho da bandeira brasileira permanece o mesmo desde então.
O pensamento positivista se manifestou em quase todas as criações simbólicas que diziam respeito à República do Brasil. A bandeira, o lema, o brasão, o mito de Tiradentes. Isso porque, para os positivistas, uma pequena elite tecnocrata devia reconhecer as leis da evolução histórica independentemente do consentimento das maiorias populares ou parlamentares. A ideia era agir de um modo que o povo aceitasse ou até mesmo gostasse dessa forma autoritária de governo. Mas para isso, os positivistas se engajavam amplamente no processo de fabricação dos novos símbolos da República, procurando ganhar por meio das formas visuais ou sonoras uma população que, na sua maioria, não era letrada. Agora, não faltaram críticos da nova bandeira. Logo após a proclamação, ela foi alvo de chacota. Os cariocas chamavam ela de melancia. Outros a apelidaram de bandeira marca cometa, pela semelhança com o rótulo de uma bebida chamada Fernet Branca, que se dizia com efeitos benéficos ao estômago. Mesmo os brasileiros, que eram considerados notáveis, como Teodoro Sampaio, Santos Dumont, Osório Duque Estrada, Visconde de Toné, Eduardo Prado, Eurico Góes, todos esses manifestaram bastante descontentamento com o novo símbolo do país. Em 1933, Otto Prazeres publicou no Jornal do Brasil o comentário de um fabricante de bandeiras. Dizia ele: "A bandeira é complicada demais. Sua fabricação consome um capital enorme. Uma custa o preço de 10 bandeiras francesas." Ricardo Seyssel desenvolveu uma tese de mestrado em artes visuais sobre as bandeiras que o Brasil teve ao longo da história. Ele desenvolve alguns pontos pelos quais a bandeira nacional continua sendo criticada. Bem, a primeira crítica de Seyssel é o fato de a bandeira não possuir nenhuma relação com o nome do país. O Brasil, como nós sabemos, tem relação com a árvore do pau-brasil, da qual é extraída uma madeira vermelha. Ou seja, na bandeira não existe nem a representação da árvore, tampouco a cor da árvore que deu nome ao país. O lema Ordem e Progresso, por sua vez, é a manifestação de um desejo, de um querer ser, de uma ideologia política do grupo que instaurou o regime. Não é uma constatação e não possui nenhuma relação com a população. Além disso, ele foi importado, é um lema de um pensador francês, além de ser lido muitas vezes como um lema autoritário. As cores, embora tenham sido ressignificadas, ainda têm origem nas casas monárquicas de Pedro I e Leopoldina. As estrelas, novamente, são símbolos estrangeiros, importados do republicanismo estadunidense. Além disso, a posição das estrelas é bastante espalhada, o que pode simbolizar falta de unidade. Além dos problemas propriamente conceituais da bandeira, o designer gráfico Alexandre Wallmer também critica alguns aspectos estéticos que são falhos em termos de bom design na nossa bandeira nacional. A faixa branca, com os escritos Ordem e Progresso, está apontando para baixo, como uma estatística negativa. Pensemos em um gráfico estatístico econômico. Quando temos as curvas direcionadas para baixo, isso é sinal de que aquele índice está em queda, está negativo. Outro ponto é que imagens com inclinação descendente, da esquerda para a direita, são globalmente estabelecidas como símbolos de proibição, possuindo uma conotação negativa, sobretudo quando somada a uma frase de caráter autoritário. Por fim, as bandeiras nacionais brasileiras, ao longo da história, não desenvolveram conexões simbólicas com o povo, ou mesmo com um território geográfico. As cores têm origem em dinastias europeias. O estandarte pessoal de Pedro I foi substituído por uma esfera azul com estrelas à moda estadunidense. O lema é também derivado de uma ideologia estrangeira, considerada por muitos ultrapassada. Se a bandeira parece ter cunho autoritário, poderemos dizer que isso é questão de interpretação, mas lembremos que todos aqueles que foram autoritários em nossa história sempre a tiveram bem perto de si.